E aí, pessoal, boa tarde. A gente vai fazer uma correção aqui bem rápida do exercício de vocês, da página 242 até a 245. Na verdade, eu vou corrigir somente as questões que eu vi que vocês erraram, né? De modo geral, eu fiquei feliz com os que me mandaram as respostas do exercício, porque a maioria acertou muita coisa, mais de 70%, certo? Então, a gente vai corrigir aqui as questões que vocês erraram e depois eu vou passar um trabalho para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira questão aí da página 242. Eu vi que vocês tiveram um pouco de dúvida aqui em relação à simbologia desses elementos, certo? Então, o que é que vocês deveriam ter feito? Isso aqui, esse elemento está na tabela periódica. Então, vocês iam lá, procuravam essa simbologia e via qual é o nome que está relacionado a ele, certo? Nesse caso aqui seria o estânio, aqui o oxigênio, aqui o césio e aqui a platina. As outras informações de massa e de número atômico, vocês podiam olhar por aqui mesmo, tá? Porque lá na tabela periódica talvez tenha um valor um pouco diferente, porque lá está o valor exato. E aqui no livro de vocês está o valor aproximado, tá? Mas aí vocês podiam usar essa informação aqui para poder facilitar o cálculo de vocês, tá certo? Então, eu vi que os erros foram só realmente em relação a essa simbologia, né? Qual elemento está representando essa simbologia? Mas o restante, os cálculos vocês fizeram direitinho, o número de massa, o número de prótons, eu vi que vocês fizeram direitinho também. Então, aí tá de parabéns quem conseguiu responder, tá certo? Outra questão que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade foi essa daqui, ó, a letra B da quarta questão, certo? Então, qual o número atômico desse átomo? Então, muita atenção, gente, porque aqui tá pedindo número atômico e eu vi que a maioria respondeu com o número de elétrons, tá? Quando a gente tá falando de número atômico é Z. Então, lembra daquela fórmula que vocês colocaram lá no resumo. Z é igual a P. Quando tá perguntando isso, a gente nunca deve levar como referência o número de elétrons. Vejam aqui o desenho que tá na questão. Z não é igual a P, então eu podia muito bem olhar aqui o número de prótons, né, que é o P. Porque esse número é o que não muda em nenhuma das figuras, tá certo? O número de elétrons, ele nunca deve ser levado como referência porque ele é um número que é variável, tá? Então, aqui vocês podem observar, o número inicial de elétrons é 9 e o número final de elétrons é 10. Ou seja, o número de elétrons desse átomo aqui, ele não é constante. Então, a referência para número atômico é o número de prótons realmente, certo? Então, a resolução dessa questão era só observar aqui o P e não o E, tá certo? Eu acho que foram só essas as questões que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. Então, agora eu vou passar um trabalhinho para vocês, que já é desse conteúdo novo, né, de vegetais, certo? Então, para amanhã, o que é que eu quero? Vamos lá, e na página 249 tem uma introduçãozinha sobre o assunto, certo? E aí começa com o desenho da célula vegetal. O que é que eu quero de vocês? Eu quero um desenho. De preferência, eu queria que fosse numa folha assim, né, de papel sulfite ou papel A4, sei lá como é que vocês chamam. Podia ser numa folha assim pequena também, ou de um caderno de desenho. Mas se não tiver, faz no caderno de vocês mesmo, normal. Então, o que é que eu quero? Na primeira página, eu quero que vocês façam uma célula vegetal, tá? Aí vocês fazem o desenho aqui bem bonito. E embaixo, a célula animal. Certo? E aí eu quero que vocês façam isso para amanhã. Para a semana que vem, eu quero que vocês vejam já uma outra página. E vocês vão fazer
os desenhos das raízes, tá? Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês procurem o desenho de uma raiz aquática, o desenho de uma raiz terrestre e o desenho de uma raiz aérea. E isso nessa primeira página. Na próxima página, aí eu já quero que vocês façam o desenho de uma raiz pivotante e de uma raiz fasciculada, tá certo? Isso na segunda página. Na terceira página, eu quero que vocês façam a estrutura de uma raiz comum, tá? Aí vocês vão puxar no desenho todas essas informações. Coifa, a zona pilífera, a região de alongamento celular, as raízes laterais, tudo isso está no livro de vocês, tá? E na próxima página, eu quero que vocês façam um desenho de raízes pneumatóforas, que são essas raízes que tem geralmente em região alagada, então elas ficam para fora, para que elas consigam captar o oxigênio do ar, certo? E também um austório, tá? Que é uma raiz aérea também, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo aí no privado. Quem não puder pegar folha lá na escola, que morar aqui perto de casa, pode passar aqui, me avisa no privado, que eu tenho muita folha aqui, muita mesmo. Quem quiser material, pode passar aqui, que eu dou. Ou então passa lá na escola. Quem não puder realmente sair de jeito nenhum, pode fazer na folha do caderno mesmo, tá certo? Então, um abraço, pessoal, e até a próxima aula.